jogue fora o fermento velho. Vamos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 ao 11. O apóstolo Paulo escreveu assim: se limpem do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já escrevi para vocês que não se associem com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os ladrões, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora, escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou ladrão. Versículo 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. No versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu que, se limpem do fermento velho, para que vocês se tornem uma nova massa. Ele quis dizer que, abandonem a velha natureza de pecados, sepultem a velha natureza de pecados no cemitério do esquecimento. Vocês têm que ser uma nova massa. Vocês têm que viver uma vida na obediência da palavra de Deus, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Não tem nada a ver com o coelho da Páscoa. No versículo 8, o apóstolo Paulo escreveu que temos que fazer festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade. A velha natureza pecaminosa foi sepultada no cemitério do esquecimento. Surgiu uma nova criatura, que foi moldada pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 11. Mas agora, escrevi para vocês que não se associem com aqueles que dizem que são irmãos na fé, mas são ímpios, são avarentos, são idólatras, são beberrões, falam mal das pessoas. O apóstolo Paulo quis dizer que, tomem cuidado com os que só dizem que são convertidos ao Evangelho de Jesus. Porém as suas obras praticadas dizem ao contrário das suas palavras, até falam muitos glórias a Deus e aleluias, até oram muito, porém não se converteram de verdade ao verdadeiro Evangelho de Jesus. Vivem na velha natureza de pecados, não querem abandonar a prostituição, o adultério, os vícios, conseguem até enganar os parentes, os amigos, porém não enganam a Deus que tudo vê. No versículo 10, o apóstolo deixou bem claro que, os que praticam a justiça, não herdarão o reino de Deus. Não erreis, os ímpios, os idólatras, os adúlteros, os que praticam homossexualismo, os ladrões, os bêbados, os que falam mal das pessoas, não herdarão o reino de Deus. Versículo 11. Muitos de vocês estavam nessas práticas pecaminosas, mas vocês foram lavados. Mas vocês foram justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo deixou bem claro que não importa que tipo de pecados que o pecador praticou, Jesus perdoa qualquer tipo de pecados quando o pecador se arrepende dos pecados, se confessa para Jesus Cristo, e se batiza do jeito que Jesus mandou fazer o batismo.
O apóstolo Paulo disse que vocês foram lavados com o quê? Foram lavados com o sangue inocente que Jesus derramou na cruz do Calvário. Vocês foram justificados por Jesus Cristo. Jesus justificou o pecador arrependido, morrendo na cruz do Calvário. Jesus já pagou a pena que o pecador arrependido merecia, que é morrer na prática de pecados. Depois da morte vem o inferno sem Deus. Os que não querem ser lavados e justificados por Jesus Cristo, não herdarão o reino de Deus, porém não irão ficar sem herança. A herança será ir morar no inferno sem Deus. Não querem ser justificados por Jesus Cristo. O inferno está esperando os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Não adianta não crer na Bíblia, vai acontecer do mesmo jeito. Mais cedo ou mais tarde esse dia vai chegar, é uma questão de tempo. A maioria das pessoas não querem ouvir a verdade do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Quando alguém vai falar do verdadeiro Evangelho de Jesus, já dizem assim: eu já tenho a minha religião, meu Evangelho, minhas regras, não as regras de Jesus. O YouTube está infestado de seitas que deturpam a palavra de Deus. Muitos acreditam nos pregadores das seitas porque não conhecem a palavra de Deus. Se conhecessem não se tornariam membros de seitas e heresias. Você que ouve essa pregação, você tem que ouvir e praticar o que Jesus disse. Vamos ler na Bíblia o que tem que fazer para ser salvo de ser queimado no fogo do inferno. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim: Ide e pregai o Evangelho. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Jesus disse que tem que se batizar para ser salvo do inferno. Quem não crer será condenado. Será condenado a ir morar no inferno depois da morte do corpo. Depois do batismo tem que continuar a obedecer os mandamentos de Deus até o fim da vida. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória de Deus, assim andemos nós também em novidade de vida. Jesus, que não tinha pecados, se batizou para servir de exemplo, assim andemos em novidade de vida. Quem se prostituía, não se prostitui mais. Quem acreditava e adorava deuses feitos de gesso, já não crê mais em imagens de escultura, que não andam, não veem, não o ouvem, agora só crê e adora a Deus, e também Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem tinha vícios, já abandonou os vícios. Quem roubava, não rouba mais. Quem se converteu de verdade se prepara a cada dia mais na obediência da palavra de Deus. Prezado ouvinte, procure uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou você fazer. Lembre-se, Jesus disse que quem se batizar será salvo do inferno. O inferno existe sim. Jesus falou assim do inferno no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46. No inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Tem duas heranças te esperando quando você sair do seu corpo. Uma delas você vai receber, ou o paraíso de Deus, ou o inferno sem Deus. Você decide onde queres passar a sua eternidade. Pense nisso, ouvinte.